Ele é um profissional com mais de 30 anos de experiência no cooperativismo, com ênfase no cooperativismo de crédito. Ele é proprietário da Giaco, Juste Assessoria e Consultoria Cooperativa. A palestra dele ele vai falar um pouco para a gente sobre ênfase, né, na distinção das cooperativas de crédito. Convido ao palco virtual do CoopTalks Summit, Silvio Gusti. Perfeito, Luiz, muito obrigado. Um super bom dia a ti, a toda a equipe aí da Mundo Coop, a todas e todas que estão nos acompanhando nesta quarta-feira de manhã, neste evento fabuloso aí, uma agenda muito positiva, muito interessante, uma agenda agregativa, que tem como pano de fundo gerar reflexões, gerar mudanças, movimentos, constituir um futuro ainda mais promissor, né, para o nosso cooperativismo. A proposta da minha participação aqui é compartilhar um pouco das visões que nós temos, das ideias que nós defendemos, muito em cima da questão do diferencial das cooperativas, né? Temos dito aí há muito tempo, e de fato, pela nossa genética, somos uma organização diferenciada, mas essa diferença que nós falamos, essa distinção, ela precisa cada vez mais estar evidenciada, ela precisa ser sentida, ela precisa ser materializada e evidenciada também. Então é um pouco disso que eu vou explorar um pouco nesta oportunidade, da necessidade de nós cooperativistas, né, deixar muito claro essa definição do que é essa diferença de fato. O que é essa entrega diferenciada que nós nos propusemos. Na medida que nós deixar isso muito claro, nós também materializar isso, deixar isso em pé, deixar isso evidente, enfatizando tanto para o público interno quanto para o público externo, do que é que nós estamos falando. Qual é essa diferença? O que é essa transformação? O que é essa entrega de fato que nós temos um compromisso pelos nossos princípios, pelos nossos valores, pela nossa composição, pelo nosso propósito. Então eu vou aproveitar aqui e vou tentar fazer com que esses nossos minutos eles sejam auditivos, eu vou estar falando, que sejam visuais. Eu vou colocar aqui também uma apresentação e que eu espero que seja sinestésico também, ou seja, que possa tocar as pessoas, o nosso público que está nos acompanhando nesta quarta-feira, de tal sorte que possa gerar reflexões, pensamentos, dúvidas que possam gerar algum tipo de movimentação, uma movimentação assertiva nesse processo todo da evolução do cooperativismo. A proposta então aqui é fazer um debate, vamos falar assim, sobre o setor de cooperativas de crédito em especial, né? Mas eu acredito muito verdadeiramente que o que nós falarmos aqui, ele pode sim, guardado as proporções, ser multiplicado, ser também replicado para os outros setores das outras cooperativas. Inicialmente, nós precisamos ter muito claro que dentro do sistema financeiro mundial, nós podemos considerar que temos dois grandes modelos de organização, né? Um deles é o modelo que nós chamamos de extrativo. É um modelo que trabalha com foco na geração de lucro, a formação de lucro, esse é o objetivo da organização. Ela trabalha com um público massificado, ou seja, são muitas pessoas que estão ali envolvidas como clientes daquela organização. E você tem ali, então, como objetivo do lucro, você vai, de uma certa forma, dentro do fluxo desta organização, ela tem como
um caminho é retirar, vamos dizer assim, recursos, riqueza da comunidade ou daquelas pessoas e canalizar isso para os proprietários daquelas organizações, no caso, instituições financeiras, onde tem os donos, os acionistas, estes que podem estar em qualquer parte do mundo, né? Uma instituição financeira convencional, claro, uma instituição financeira que esteja na nossa comunidade, ela pode ter seus donos, seus acionistas, daqui a pouco lá um grupo de investidores em Hong Kong, ou está em Nova York, ou na Polônia, ou Nova Zelândia, ou seja, nós não conhecemos de fato quem são os donos daquela instituição financeira, e aquela instituição financeira ela tem um objetivo muito claro, que é gerar lucro para aqueles donos. Portanto, não existe ali, em tese, um compromisso com aquela comunidade ou com aquelas pessoas. Então, nós temos aí um processo também inclusive de concentração de riqueza, pois a riqueza sai de várias pessoas e acaba se concentrando num grupo muito restrito, né, desconhecido, que não tem compromisso com aquele local de onde ela está atuando. Por outro lado, nós temos o modelo generativo, modelo que tem como base gerar condições de vida, gerar melhores condições de vida. Aqui nós não temos um modelo que tem como objetivo a formação do lucro. O lucro, o dinheiro em si, ele está aí para trabalhar em favor das pessoas. Diferentemente do outro modelo extrativo, onde as pessoas trabalham para a formação do dinheiro, para a formação do lucro. Nessa nossa concepção do modelo generativo, onde nós, enquanto cooperativa, nos encontramos, é o modelo que tem as pessoas ao centro do processo de tomada de decisão. Um modelo que retira o recurso da comunidade e das pessoas, mas ele retorna esse recurso para as comunidades, para as pessoas, gerando então esse circuito, esse círculo de progressão, digamos, uma espiral de evolução, de progresso, onde aspectos como a sustentabilidade, a melhoria da qualidade de vida, a educação, a segurança, os indicadores de melhoria da população econômica e social, eles estão ali no foco. Então, esses dois modelos, eles são assim. Eu não estou dizendo que um é pior, outro é melhor. Eu estou dizendo como eles são. As características. E aí é muito claro, digamos assim, nós enxergando um futuro, uma sociedade, uma economia global, o que de fato faria mais efeito. Por um lado, então nós vemos aqui, onde o modelo extrativo, as pessoas aqui da base, da pirâmide, digamos assim, têm menos, e as de cima acabam tendo mais. No outro lado, no lado generativo, não há menos, só há mais. Há mais progresso, há mais sustentabilidade, há mais oportunidades, há mais possibilidades. Aí nós já começamos então a fazer uma reflexão dos efeitos, porque o modelo extrativo é o modelo ainda hoje, infelizmente, que é o modelo dominante, né? O modelo generativo, como disse, onde nós estamos enquanto cooperativas, ele ainda tem uma parcela considerável para ainda crescer. Para ainda, como disse o Luiz Cláudio, temos uma barreira que é o desconhecimento. Então nós precisamos cada vez mais evidenciar as nossas diferenças. E aí vem um motivo, né, pelo qual a gente está destacando um pouco isso nessa nossa fala. E aqui a gente tem um dos efeitos desse modelo concentrador de renda, né, um acentuado crescimento, aumento das desigualdades extremas. Veja só que não estamos falando só de desigualdades, mas sim das desigualdades extremas. Agora há pouco, acho que foi semana passada, aqui no Brasil mesmo saiu uma notícia da onde o 1% mais rico da população detém cerca de 50% da riqueza do país. Isso é uma informação que é difícil de a gente suportar. Ela é quase inconcebível. Uma visão de um mundo mais fraterno, mais equitativo, de mais inclusão, ou seja, isso vai contra, né, o que nós estamos desejando. E por isso, então, o que nós precisamos enxergar é que há
um movimento, há um sopro de vento muito interessante vindo aí com as novas gerações, com o acesso à informação, com as aspirações desta nova sociedade, que ela aspira, ela anseia desejosamente por mais inclusão, justiça, fraternidade, enfim, elementos que fazem parte da nossa genética enquanto cooperativas. Elementos que são do nosso dia a dia. Eles são, para nós, são comuns. E aí que vem um fator interessante. Os próximos tempos tendem a evidenciar cada vez mais esses elementos que a sociedade está buscando com mais vigor. E esses elementos, como disse há pouco, eles se encontram dentro do ambiente cooperativista. Portanto, o que nós precisamos fazer é cada vez mais deixá-los em evidência. E aí, estas forças, vamos dizer assim, da fome de justiça, da fome de protagonismo, da fome de maior consciência coletiva, vai se encontrar com o cooperativismo, né, com os elementos que o cooperativismo traz desde o seu berço, e isso então a gente precisa estar cada vez mais evidenciando, enfatizando, materializando no nosso dia a dia. Vale a pena aqui nós fazendo aqui um overview de como foi e como está o cooperativismo de crédito. Vamos relacionar aqui alguns indicadores que nós tivemos aí ao final do ano de 2020. Né? Então, percentuais de crescimento fantásticos, assim, realmente de celebrar. Vejam só, percentuais acima de 35% de evolução em relação a 2019, nós estamos falando aqui. E trago para vocês aqui uma informação que já foi publicada, 36% aumento da carteira de crédito, das cooperativas de crédito. Esse percentual de crescimento, vejam só vocês, nos últimos 30, certamente mais de 30 anos, o único momento em que o cooperativismo de crédito teve um crescimento tão exponencial assim foi exatamente na crise de 2008, na crise financeira de 2008. Isso traz para nós uma verdade que nós já sabíamos de uma forma velada, que o cooperativismo de crédito é um instrumento sensacional de recuperação da economia, que ele está muito vinculado às necessidades do seu quadro social. Nós temos as pessoas ao centro do processo de tomada de decisão, e isso se reflete muito nas dificuldades, nas crises. A cooperativa tem essa sensibilidade e ela existe para isso. Então, mais uma vez, se repete um percentual de crescimento exponencial na carteira de crédito em outra situação de dificuldade que o país enfrenta. E as cooperativas não estão omissas nisso, muito pelo contrário, são protagonistas, e o Banco Central tem visto isso, inclusive, e todos nós estamos vendo. Outro fator interessante, que vai fazer uma reflexão para nós com relação à diferença, e vai fazer uma relação com o que nós estamos conversando aqui, é a estratégia de penetração das cooperativas. Né? Nós temos aí outro dado fabuloso, vejam só vocês, eu estou pegando aqui a média dos últimos 3 anos. Então, nós temos aí 2018, 2019, 2020, e em média, o cooperativismo de crédito brasileiro inaugurou a cada mês 43 novas agências. Essa é a média dos últimos 3 anos. É um absurdo de positivo, digamos assim, pois nós podemos então considerar que a cada dia nós temos cerca de 20 dias úteis no mês. Nós podemos então afirmar que nos últimos 3 anos o cooperativismo de crédito inaugurou em média 2 agências a cada dia útil. Isso realmente é impressionante. Né? E aí nós temos aí, recentemente saiu o panorama do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo por parte do Banco Central do Brasil, acho que foi semana passada, confirmando então final de 2020, 11,9 milhões de cooperados. Agora nós estamos em junho de 2021, portanto certamente já ultrapassamos a casa dos 12 milhões de cooperados. Isso realmente é também outro dado impressionante. E o que nós temos que ter no nosso radar? Que esse crescimento é necessário
nós estamos estimulados a esse crescimento pelo órgão regulador, queremos esse crescimento. Regiões como o Norte e o Nordeste ainda precisam muito da presença do cooperativismo, mas temos que ter, por outro lado, o nosso olhar de que esse crescimento todo nos leva ao desafio de preservar a nossa essência, a nossa identidade, o nosso propósito. Temos que levar em consideração também que estamos num movimento de transformação quase alucinante, né? É histórica, sim, pelo tamanho da velocidade das mudanças, mas no ambiente financeiro global, nós temos então aí a entrada de novos players, a todo dia, novos players dentro do mercado, e players diferenciados, players que têm na sua natureza já o ambiente digital, que são muito ágeis, que têm essa pegada já com essa fala mais, digamos assim, virtual. E aí temos as fintechs, temos as big techs, enfim, temos muitos entrantes dentro do mercado, e esses entrantes muito focados na experiência do usuário, na experiência do cliente, né? E isso tem um aspecto muito relevante dentro do processo de conquista de mercado, e a gente vai explorar um pouquinho isso daqui a pouco. E para fazer um contexto final do que nós estamos falando, sobre cooperativismo, diferença e ênfase na nossa distinção, nós ainda temos, às vezes, lideranças que ainda não perceberam digamos assim, a extensão do propósito de uma cooperativa, né? A cooperativa, qualquer que seja ela surge desde a sua origem para ser meio, e não um fim em si mesmo. Ou seja, o objetivo da cooperativa não é a própria cooperativa. O objetivo da cooperativa é o quadro social. São as soluções para o quadro social. São as soluções para a sua comunidade, né? E não somente a cooperativa como objetivo final. Claro que nós não estamos falando aqui, a cooperativa de crédito em especial precisa ter um aumento de patrimônio, precisa ter as suas contingências, precisa ter toda a sua estrutura de investimento para dar resposta ali na frente. A cooperativa é a galinha dos ovos de ouro, não pode matar essa galinha em hipótese alguma. Mas o objetivo, o benefício final é para o cooperado, é para o quadro social, e ela é, por essência, uma instituição, uma organização que tem como propósito o desenvolvimento local. Nós temos dentro dos nossos princípios o interesse pela comunidade, nós temos então a questão da instituição da comunidade para gerar soluções adequadas para aquela comunidade, para aquelas pessoas. É o alfaiate financeiro daquela comunidade. A cooperativa precisa desenvolver as soluções adequadas dentro e justas e devidas para aquela configuração daquela comunidade, daquelas pessoas. E aí, né, o processo todo de formação, de conhecimento, de desenvolvimento, da participação, processo de governança, de representação, isso faz parte da cooperativa. Isso é a cooperativa. E aí, nós temos então que fazer sempre a reflexão com relação ao princípio da verificação. O que diz o princípio da verificação? Que uma afirmação precisa estar vinculada a uma experiência. Ou seja, eu preciso experimentar aquilo que está sendo afirmado. Eu preciso verificar, preciso vivenciar aquilo, né? Caso contrário, essa afirmação ela perde muito do seu significado. Então, quando nós falamos que nós fazemos a diferença, quando nós falamos nós temos um interesse pela comunidade, nós precisamos fazer essa verificação. Ok, o que eu estou afirmando que é possível experimentar? Pois, caso contrário, aquilo que eu estou afirmando, como já falei, perde muito o seu significado. E aí a ideia é de que a liderança consiga sempre fazer também outra pergunta a si mesma. Dizer, ok, se nós distinguíssemos a nossa cooperativa hoje aqui, desse lugar, dessa comunidade, dessa cidade, qual seria a falta? O que as pessoas diriam que estão sentindo falta? O que nós deixaríamos de entregar? Por qual motivo as pessoas iam chorar? O que seria sentido? O 0, alguma coisa por cento da aplicação financeira? Os R$10 da tarifa? Não,
Tem que ser algo muito além disso para realmente as pessoas sentirem falta. E é aí que vem essa pergunta. Nós precisamos achar essa resposta. O que de fato a nossa cooperativa entrega de diferencial e que está dentro do princípio da verificação. Tá? E aí nós temos ambientes e ambientes. Por isso que agora a ideia de explorar um pouco qual é a extensão de fato do propósito da cooperativa. Né? Uma vez que nós enxergamos que os novos entrantes do mercado financeiro trabalham muito fortemente no processo da experiência do usuário, nós temos que ter muito claro que não existe o nós se não existir o eu. Né? Eu mais alguém vai ser o nós. Então, obviamente que o eu é o primeiro passo. E é onde esses entrantes do mercado financeiro estão trabalhando muito forte, na experiência do usuário, na experiência do eu. Né? E eu diria assim também com muita tranquilidade que muitas cooperativas de crédito, muitas cooperativas financeiras, estão dentro desta esfera da satisfação do indivíduo. Né? Então, trabalhando muito fortemente, e isso não é demérito. Né? Vejam só que eu estou falando que conquistar as pessoas realmente é um desafio muito grande, satisfazer as pessoas é um desafio muito grande. Mas eu quero provocar em vocês de que dentro do cooperativismo como um todo, e agora eu estou falando do crédito, nós podemos, e aí que eu falo, da extensão da nossa capacidade transformadora, da extensão da nossa capacidade de satisfação, que ela vai muito além da satisfação individual, do indivíduo e do elemento eu. Tá? A eficiência na experiência individual é o primeiro passo, mas tão somente o cooperativismo ele pode alcançar o processo da percepção do sentido coletivo. E isso faz parte do nosso propósito, né? O interesse pela comunidade. Quando a gente fala isso, a gente extrapola as linhas do quadro social. A cooperativa ela tende a ser, no seu processo de atingir o seu propósito, ir além tão somente das cifras e dos percentuais. Ela pode, no momento que ela compreender a extensão da sua capacidade transformadora, da sua capacidade do seu propósito, o seu alcance, ela consegue gerar valor e prosperidade coletiva. E quando ela consegue gerar valor e prosperidade coletiva, ela passa a ser um patrimônio coletivo, um patrimônio daquelas pessoas, um patrimônio daquela comunidade. Isso me faz muito lembrar um conceito italiano da intergeracionalidade, onde os italianos dizem que a cooperativa não pertence aos sócios, né, aos cooperados. Isso para nós gera um certo susto, né, a gente fica um pouco incomodado com isso. Mas a ideia do conceito da intergeracionalidade é de que a cooperativa, de fato, ela pertence àquela comunidade. Ela pertenceu às gerações passadas, está pertencendo a esta geração e vai pertencer à geração futura. Portanto, ela é um patrimônio que passa de geração a geração. Mas quando só uma cooperativa consegue chegar nesse status de patrimônio, é quando, de fato, ela explode a bolha, a esfera da satisfação do indivíduo. E ela gera nesses indivíduos o senso coletivo. A ideia de que a minha satisfação, a satisfação da Maria, da Joana, do Pedro, do Francisco, ela pode refletir na satisfação, na qualidade de vida, na melhoria, na prosperidade de toda a nossa comunidade. E aí nós temos, então, a ênfase na distinção da cooperativa. E por que eu tenho trazido essa questão aí? Porque a ênfase na distinção para o cooperativismo, eu tenho como convicção que é de certa forma, um passaporte para o futuro. Quando nós vamos assegurar que a nossa essência, a nossa distinção, a nossa identidade e o nosso propósito esteja sendo alcançado, e esse esteja sendo alcançado no limite da sua extensão. E o limite da sua extensão é extrapolar o quadro social, é englobar a toda a comunidade, é abraçar essa comunidade, é dizer para a comunidade o seguinte, eu
vou cuidar de você. Eu estou aqui. Lembra como o pessoal diz que a cooperativa, o cara faz o gol, eu estou aqui, então é aqui também. Então o que a cooperativa você precisa fazer? Eficiência no mercado, no processo, mas eficácia no seu propósito, no seu significado, nos porquês, um ambiente distinto e gerar consciência e impacto coletivo. Tentar extrapolar a experiência do individual e ir para o ambiente do senso coletivo, do nós. E fazer essa mandala aqui. Como que nós chegamos a isso, né? Trabalhar muito forte o propósito, deixar muito claro o propósito da cooperativa, promover o conhecimento pela educação, informação, e aí você vai empoderar as pessoas. E as pessoas empoderadas vão poder fazer, então, a sua representação na governança, nas assembleias, gerando seu protagonismo com muito mais assertividade, mais qualidade no processo de tomada de decisão, que vai gerar, então, a prosperidade sustentável local. E isso vai, então, formando esse ciclo virtuoso, esse espiral de evolução. Então, para ir finalizando um pouco da ideia aqui, nós precisamos entender muito claramente qual é a nossa diferença, o que nós entregamos de fato nesse lugar, nessa comunidade. Pensar o que nós podemos materializar e mostrar. E depois disso, evidenciar isso, enfatizar isso para o nosso público interno e para o nosso público externo, né? O cooperativismo, dentro das suas características de propósito, propriedade, funcionamento, dinâmica e resultados coletivos, ele não, o projeto de crédito financeiro, ele é incomparável. Não existe nada, não inventaram nada parecido a nível mundial. Nós somos geradores de transformação socioeconômica local. Nós somos COP. E nós temos que pensar muito bem e deixar cada vez mais a nossa distinção evidenciada. Mostrar isso vai fazer toda a diferença no dia a dia. Não interessa, muitas vezes eu vejo na cooperativa lá o valor do saco do café, a arroba do boi, isso, ok, pode ser importante, mas mostre dentro do visor lá da cooperativa o que a cooperativa está fazendo de diferente nessa comunidade, o que ela está transformando. Isso é importante. Então, entre aquilo que nós queremos e aquilo que nós teremos no futuro, existe o espaço para as nossas atitudes, as nossas ações. E garantir a nossa diferença é todo um processo essencial para nós mantermos, então, aí o nosso diferencial, o nosso passaporte para o futuro. Então, queria deixar isso muito claro, o tempo é muito rápido, são tantos temas aí para explorar um pouco mais, mas é isso que eu gostaria de enfatizar com vocês, trabalhar muito forte nesse processo da extensão do propósito, explodir a bolha da satisfação individual e muito mais além, tentar alcançar o senso coletivo, tentar gerar nas pessoas a ideia de que a cooperativa pode muito mais entregar, transformar a comunidade, transformar a realidade das cidades, das nações e este mundo todo, fazer um combate a essas desigualdades extremas que nós temos e gerar ao cooperativismo cada vez mais exposição e condições de transformação. Eram isso as minhas palavras, nós temos quase nada de tempo aqui, queria talvez deixar uma última mensagem, né, da convicção inabalável que nós todos devemos ter na força do cooperativismo. Todas essas mazelas mundiais, elas só serão superadas na medida em que nós investirmos muito mais a nossa energia nos valores sociais, que são muito mais nobres do que propriamente os benefícios financeiros. E o cooperativismo tem toda a habilidade, condições, qualidade, genética para entregar isso para a população mundial. Então, fico muito feliz aí aqui com esse espaço, de poder trazer essas ideias, compartilhar com vocês essas visões, parabenizar aí a Mundo Coop por este evento, esta agenda tão positiva, e espero que traga reflexões a todos vocês, que cause aí o que nós entendemos como o inconformismo produtivo, aquilo que gera um incômodo na gente e que a gente quer
fazer alguma coisa para ir melhorando e avançando. Essas são as minhas palavras para hoje. Um forte abraço a todos, sucesso